Fala Fiel, beleza? Surgiu uma possibilidade de um reserva para Vitor Pereira, Cuca, técnico do Atlético Mineiro. Para saber mais, entre no canal, se inscreva e compartilhe. Porque é o que eu digo sempre, o Corinthians é diferente dos outros. É a torcida que tem um time. Não é o time que tem uma torcida, é a torcida que tem um time. O Pascoal, o Fabrício da Fiel, ele tá atento ao programa, obviamente, porque ele fecha o programa, é o nosso diretor. E ele ficou interessado e quer dar uma opinião, Fabrício da Fiel. Você sabe que nesse programa aqui todo mundo participa, né, Pascoal? Programa democrático. Ele também quer falar? Ô, Fabrício, fala aí. Ah, é? Você vai falar, Fabrício. Tem que assumir também, Fabrício, o que você fala aqui no meu Se o VP sair, eu quero o Cuca. Cuca no Corinthians, é isso? No Corinthians, que é o Fabrício da Fiel. Ele falou, olha, é uma boa... Ficou interessado o Fabrício na história. Não sei se o... Olha, quando esse Fabrício fala bem, hein? Você gosta, Zinho? Tá aprovado, Fabrício? Aprovadíssimo. Rapaz. Ele é bom demais. É bom, é muito bom mesmo o nosso O Fabrício. Mauro falou uma coisinha aqui do meu lado. Aqui no Porque arquivo. não sabemos se o Vitor Pereira vai ficar. Também. O Mauro falou aqui, esse jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians pode ser a despedida do Cuca. Ele falou, não é só do Cuca, não. Vai ter tanta gente se despedindo. Todo clube, aliás, uma historinha boa contar pra vocês abriu o programa aqui. falando que no Flamengo já tem 2 despedidas. Amanhã. Exatamente. Aí você passa pelo Santos, tem gente saindo, Corinthians, uma historinha aqui pra vocês. O Cuca, ele pode continuar no Atlético. O Scarpa tá saindo. O Scarpa. O Cuca, ele pode continuar no Atlético. Mas a tendência é que ele saia. Vojvoda é um nome que interessa muito a direção do Atlético e um outro nome que a direção do Atlético observa com muito carinho é o de Vitor Pereira. Se ele não ficar no Corinthians. Mas isso a gente não consegue imaginar, né? O Vitor Pereira, se ele ficar no Brasil, a gente imagina... Porque a questão do Vitor Pereira tem sido, ele vai ficar ou não por causa da família, porque ele precisa voltar para Portugal, então... não sei, me parece pouco provável que essa troca do Vitor Pereira aí para o Atlético aconteça. Se ele ficar no Brasil. Né? Sobre a opinião do Fabrício da Fiel, eu acho o seguinte, cara, o Cuca, ele é um técnico com uma qualidade indiscutível, ninguém discute a qualidade do treinador Cuca, mas ele é um técnico absolutamente imprevisível. Você nunca sabe se ele vai estar afim, não vai estar afim, se ele vai estar motivado, se não vai estar motivado, ou como ele vai estar de cabeça para fazer um determinado trabalho. Então, assim, tem sempre essa coisa, né? Tanto que acho que essa discussão sobre a permanência ou não do Cuca no próprio Atlético, ela era uma discussão muito complicada de você ter 2, 3 meses antes do final do ano, porque a pergunta que eu imagino que o Rodrigo Caetano, que todo mundo no Atlético se faz que Cuca a gente vai ter em 2023? Não sabemos. Aquele Cuca que não está focado, que de repente não está... Né? Em alguns momentos até recentes da carreira dele, ele mostrou até um certo desinteresse. Então, para mim, ele é muito imprevisível. O melhor Cuca é muito bom como treinador. Quanto a isso, não se discute. A questão é que nem sempre é o melhor Cuca que está à eu gostaria dessa ideia. Eu acho que é uma ideia... Qual ideia, Pascoal? No Corinthians, o Cuca. A ideia do Fabrício é fiel. A ideia do Fabrício é interessante, porque gostaria de ver o Cuca sentindo o torcedor do Corinthians. A reação do torcedor do Corinthians quando joga em casa, e ele percebendo os movimentos dos torcedores do Corinthians, porque é o que eu digo sempre, o Corinthians é diferente dos outros. É a torcida que tem um time. Não é o time que tem uma torcida, é a torcida que tem um time. Então, como o Corinthians, o Vitor Pereira sai completamente apaixonado pela torcida do Corinthians, eu acho que seria uma... Eu gostaria de ver, porque eu concordo com o Jean. Eu conheço bem o Cuca, já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é muito bom treinador. Competente demais. Enxerga o jogo, posiciona o time, enxerga o adversário, sabe trabalhar brilhantemente. Se ele tiver com aquela luz que ele costumeiramente tem, o Cuca é um treinador excepcional, mas ele tem que estar com aquela luz, ele tem que estar iluminado, porque ele iluminado faz a diferença. E o Corinthians precisa de alguma coisa. Se é que o Vitor Pereira não vai ficar. Essa é a questão. Vai ficar, não vai ficar? O Cuca venceu a Libertadores da América de 2013 e deu ao Galo o título brasileiro que não vinha há 50 anos. Então é um treinador realmente histórico. Só que primeiro, a decepção da saída dele no final do ano passado e início do ano, que ninguém esperava. Aí ficou aquela situação e tal, veio o Turco Mohamed. Aí o Turco Mohamed saiu e o Cuca voltou, mas a coisa não aconteceu, isso gerou um desgaste, grande parte da torcida do Galo começou a questioná-lo, no último jogo chamaram de mercenário, então é uma situação desgastada e é uma tendência que ele não permaneça, mas
Vamos aguardar os acontecimentos, né? Esse aí é outro jogão da rodada, domingo, na Neoquímica Arena. E o Corinthians, pelo treinamento de hoje, pode ter a seguinte formação. O Vitor Pereira não estará na beira do campo, está suspenso. Mas ele armou o Corinthians com Cássio, Fagner, o bom zagueiro Robert Renan, excelente jogador, hein? Gil ou Balbuena e Fábio Santos. Você avisou, Pascoal, é verdade. Duqueiroz, Ramiro e Renato Augusto. Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. Coringão preparado dessa forma para encarar o Galo, hein, Zinho? E aí, fiel, o que acham de Cuca no comando? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!